Alô, tá gravando isso aqui? Estou de volta novamente. Acho que a última vez que eu gravei isso aqui foi em março. Já estamos em maio. Hoje é dia 23 de maio de 2023. Como vocês estão? Tá tudo bem? A vida tá indo como? Eu tô aqui. Cara, é impressionante que assim, isso aqui, cara, esse podcast, ele se tornou nada, né, na minha vida. Na época da pandemia ali e tal, e na época que eu até comecei a faculdade, eu até me empenhava pra fazer isso, assim. Obviamente eu não consegui fazer numa frequência que eu gostaria de fazer, que é pelo menos uma vez por semana ali, sabe? Gravar uma horinha por semana, tava gostoso, tava bom. E, mas assim, eu fazia pelo menos, sei lá, numa média, por exemplo, 2020. Deve ter tido uma média de a cada 2 semanas um episódio, né? 2021 a cada 3 semanas. Agora, 2022 e 2023, cara, eu devo ter gravado, tipo, 10 episódios, né, no ano, sabe? Enfim, esse ano eu não devo ter passado de 4 episódios, né? Enfim, por quê? Você fala, você tava muito ocupado, né? E realmente, em certos momentos da minha vida, eu estava muito ocupado que durante a semana não tinha possibilidade de eu estar gravando, né? Porque, por exemplo, tinha uma época, velho, que eu acordava às 5 da manhã. Isso é coisa de maluco, né? Coisa de tetel das ideias. O cara acordar às 5 da manhã, ia pra academia. Olha só, cara. O cara ia pra academia, é... ia pra faculdade depois, tomava banho na academia, ia pra faculdade depois. Depois da faculdade, terminava às 11 ali. Eu almoçava lá na faculdade, né? Eu pegava minha bicicleta, arrancava da faculdade, iria até... Iria não, né? E eu ia até o clube que eu trabalhava. Que eu trabalhava na categoria de base de um clube aqui da cidade. Pra quem não sabe, tá ouvindo isso aqui pela primeira vez, não me conhece, eu trabalho com futebol, tá? Trabalho com futebol. Sou técnico de futebol. Enfim, esse trajeto de bicicleta eram simplesmente 13 quilômetros de distância. Era bem longe. Acho que era mais, era 14 quilômetros. E depois disso, eu... Cara, eu perdi completamente meus pensamentos. Eu vou voltar nesse assunto. Mas se liga, eu tô no carro, só que na garagem, né? E acabou de entrar um carro ao meu lado aqui, entendeu? E eu tô com vergonha. Tô com vergonha de falar. Vou dar um pause e já volto. Tá, eu voltei aqui. Cara, como eu tava dizendo, é... acabou de parar um carro aqui do meu lado. Eu tô no carro do meu pai, aqui na garagem. E... E aí acabou de parar um carro aqui do lado, saiu uma família do carro. Eu tive que parar, né? Não tem como eu falar essas asneiras que eu falo, igual um retardado, né? E com uma criança de 7 anos do lado. Enfim, voltando ao assunto de antes, eu tava dizendo que nessa época, cara, cara, eu andava uns 15 quilômetros, isso em 2021, foi os últimos 6 meses de 2021. Andava 15 quilômetros, daí eu trabalhava no campo, né, tipo, porra, sol pra caralho, às vezes com chuva e os cacete. Voltava pra... Voltava pra faculdade de novo, porque eu tinha um estágio interno na faculdade. E ficava das 6 até as 10. Ia pra casa, ia chegar em casa tipo 10h30, 10h40, pra dormir 11h30, pra acordar 5 horas da manhã no dia seguinte. Eu era maluco, maluco da cabeça, idiota, sabe? E olha que lá nesse futebol que eu trabalhava, foi o meu primeiro emprego, minha primeira experiência com futebol. Peraí que eu vou tirar meu casaco, que começou a fazer calor aqui dentro. Voltei. Foi meu primeiro emprego e a minha primeira experiência com o futebol. Então, o que eu fiz? Eu aceitei trabalhar de graça, né? Lá nesse clube. Eu fazia todo esse trampo pra trabalhar de graça. Mas por que eu tô falando disso? Porque realmente tinha épocas como essa que durante a semana eu não tinha tempo. Só se eu dormisse menos
pra gravar. E sinceramente eu não vou dormir menos pra gravar isso aqui, né? Vamos ser sinceros, né? Enfim, já não dormia direito. Imagine parar pra gravar isso aqui. E teve outras épocas que até dava, né? Dava tempo, assim, pra gravar. Só que eu não animava, ou às vezes tinha gente em casa, né? Por exemplo, tem gente em casa agora. Só que aí eu desci aqui no carro do meu pai, dei um jeito de vir pra cá pra gravar isso aqui. E tinha uma época que eu tinha muita vergonha de falar. Tipo, eu não falo pro meu pai que eu tô vindo aqui gravar um podcast. Mas eu falo, vou gravar um áudio ali, uns áudios que eu gosto de falar sozinho. E valeu. E que é o realmente. Eita caralho. Que é o que eu realmente faço, né? Eu tô falando sozinho. Dá 3 visualizações. É por isso que ninguém me ouve, cara. Eu não consigo falar uma palavra. Eu acho que assim, cara, logo, logo eu vou ficar louco da cabeça, cara. A cada dia que passa eu consigo ter. Tipo assim, enquanto todo mundo evolui, sabe? Tipo assim, a pessoa começa a falar melhor. A pessoa começa, sabe? Eu tô evoluindo, sabe? Maluco. A cada dia que passa, velho, minha dicção fica pior. Minha habilidade de falar vai pro caralho, entendeu? Enfim, como eu tava dizendo, eu falo pro meu pai que eu venho pra cá. Não vou falar que eu gravo um podcast e tal. Obviamente que não. Não preciso ficar sabendo disso. Mas eu falo que eu gravo uns áudios sozinho aqui, que é bom. Se ele perguntar, eu vou falar que é bom pra minha cabeça e tal. Bem de boa. E aí ninguém me enche o saco, ninguém pergunta o que eu tô fazendo. Enfim. Só que na época, porra, quando eu comecei a gravar isso aqui, velho, foi em janeiro de 2020. Acho que eu tinha 18 anos. 18? 17? Né? 17 anos. Comecei dia 17 de janeiro, eu acho. Ou dia 20 de janeiro. Não sei. Acho que foi inicinho, quer dizer, foi final de janeiro de 2020. Caralho, viado, já fez 3 anos essa porra. Meu Deus, como isso passa rápido, velho. Será que se eu tivesse bem feito... Ih, caralho. Será que se eu tivesse feito isso de uma maneira bem feita e tal, e divulgado e tudo, caralho, eu poderia ter alguns ouvintes hoje? Sinceramente, velho, eu não quero ter fama com isso aqui, porque eu quero ter um ambiente de liberdade de falar o que eu penso, de, tipo assim, ser como se fosse um psicólogo. Mas eu gostaria de ter, tipo assim, 10 pessoas que gostam de ouvir isso aqui e vão parar 1 horinha na semana pra me ouvir, sabe? Não é nem pra me ouvir, é pra ter algum tipo de interação, entendeu? É algum tipo de... Tipo assim, a pessoa manda um e-mail, eu leio, a gente conversa sobre a vida e tudo mais. Eu não quero ter admiradores, eu não quero ter fama, eu só quero, sabe, ter alguém que tá junto nessa loucura que é a vida comigo. Cara, eu estou apavoradíssimo, porque aqui, na minha frente, o que acontece? Nessa garagem aqui do meu prédio, as luzes, elas têm aqueles sensores, sabe, né? Você sabe, você não é da roça. Se você for da roça e nunca veio na cidade, vou te explicar. As luzes em determinados locais públicos, geralmente elas têm sensores que captam o movimento dos seres humanos, em geral, e eles são sensores que têm uma capacidade interessante de, por exemplo, quando passa algum animal, eles, por exemplo, algum animal pequeno, eles não captam esse movimento, e apenas captam o movimento de seres humanos. Isso é interessante, por quê? Por exemplo, na minha casa antiga, tinha cachorros que tinham alarme em casa. Então, aí o alarme ele não identificava o cachorro. Ele identificava, mas não tocava. E quando passava um ser humano, ele identificava. Interessante. Só que eu estou apavorado pelo seguinte sentido. Na minha frente aqui, do carro, tem um local ali onde ficam aquelas negócios de supermercado, aqueles carrinhos de supermercado, para os moradores pegarem este carrinho, chegarem com seu carro na garagem, colocarem suas tralhas de pobre. Se bem que de pobre não, porque o aluguel desse apartamento aqui que eu moro é bem caro. Colocarem suas tralhas, que seja de supermercado, que seja voltando de viagem ou caralho, e subir para o apartamento, correto? Porém, neste ambiente, ele é um ambiente aberto, como todos os outros aqui. Não aberto para, tipo, pro mundo externo, mas aberto para a garagem, entendeu? Tem uma parede que fecha e um teto e um chão que fecham o mundo externo daqui. Não tem luz externa, entendeu? Tô me complicando demais pra explicar um bagulho muito simples. E aí, por algum acaso, a luz
deste local acendeu alguns minutos atrás. Só que não passou ninguém aqui, correto? Então, tipo assim, o que pode ter feito essa luz acender? Se ela tem um sensor ali pra acender, ela sentiu alguma coisa. Sentiu não, né? O sensor detectou algo pra acender essa luz. Agora, o que é? Eu não faço ideia. Cara, eu tô sentindo que esse podcast está completamente chato. E já são 10 minutos. Eu não falei nada de interessante. Mas, enfim. Meu Deus, eu acendi o celular e vi uma luz desgraçada no meu olho. Cara, eu ando pensando muito sobre a minha vida, sabe? Sobre a vida em si. Não sobre a minha vida. Não, a minha vida também, eu penso bastante. Mas sobre a vida em si. Porque, cara, primeiramente, eu vou pedir desculpas, porque comumente nesse podcast aqui, nesse episódio em específico, eu vou ficar meio tossindo, meio fungando às vezes, porque eu peguei uma gripe. E aí eu tô meio mal ainda. Eu tô tossindo já tem 2 semanas já. Tá vendo? Eu acho que esse é o único podcast da história onde a pessoa não se importa e a pessoa vai lá e deixa uma tosse no meio do podcast. Foda-se. Enfim, falando em doença, em gripe, cara, eu comecei a pesquisar sobre essa porra. E eu vi um vídeo de um otorrinolaringologista. É assim que fala? Otorrinolaringologista. Cara, essa palavra, pra quem tem uma dicção ruim igual a minha, é um absurdo, né? Enfim, eu vi um vídeo de um cara assim, do médico, dizendo que o problema, tudo de que eu tenho de problema de rinite alérgica, de laringite, que às vezes dá, que começa a congestionar e a infeccionar as paradas e os caralho, tudo isso é falta de lavagem nasal. E esse cara me convenceu que eu não preciso tomar remédio e não preciso fazer nenhum tipo de tratamento. Se eu só fizer lavagem nasal todos os dias, eu não terei isso. Só que é muito contra o que a maioria das pessoas diz, né? Ninguém fala sobre isso. Só que ele falou de um jeito que combinou muito com os fatos que aconteceram na minha vida. O que ele falou? Começa normalmente com uma rinite alérgica. Então você começa a espirrar. Eu tenho muita rinite alérgica. Alergia em si, no caso. Antes de se tornar uma rinite alérgica, é apenas uma reação alérgica, né? Então você começa a espirrar, porque por algum, sei lá, por um ácaro, né? Que é a poeira. Ou, sei lá, eu tenho alergia a mofo, a pólen. Alguma parada assim vai te fazer espirrar. Espirrar, vai ter um inchaço no rosto, porque teu corpo tem alergia àquela substância. Depois se torna uma rinite alérgica. O que é a rinite? É quando os seios da face, eles ficam... Tipo assim, esses seios da face, eles produzem secreção. A secreção é aquela que quando você... Tipo assim, a saliva, bem que não é a saliva. É tipo aquele catarro, mas o catarro normal do dia a dia, sabe? Não é aquele catarro que fica preso aqui. Ele só vai passando pra limpar. Produz secreção. Só que com a alergia, esses seios, o buraco desses seios, são tipo... Imagina que é tipo um balão que tá ligado à tua boca aqui. A área da tua boca, ali atrás. Lá no céu da boca, imagina. Só que esse balão, ele tem uma ponta muito fininha que sai, né? Muito pequenininha. Que saia que pode sair o líquido. No caso ali do seio é a secreção. Só que a rinite alérgica pode inchar aquela área e fechar a saída desses seios. A gente tem os seios occipitais. Cara, eu fiz anatomia na faculdade 2 vezes porque eu reprovei. Então eu deveria saber, né? Tem o seio frontal, que fica aqui mais ou menos entre as duas... Como chama? Sobrancelhas. Sei lá, são os 3 seios que a gente tem no corpo. Já esqueci já. Enfim. Com isso, esses seios, por causa da reação alérgica, eles fecham. Então, eles
Aí se torna uma rinite alérgica, que é o quê? É o nariz entupido, é aquela chatice toda, certo? Só que, com isso, se torna um segundo grau, que é o grau já da infecção daí. Aí esse catarro começa a se tornar aquele catarro amarelo e tudo mais. E, segundo o cara lá, a tosse, ela começa porque esse catarro, né, no caso, a secreção, vou falar secreção porque catarro é bem feio de falar, né? A secreção, ela vai inflamando, né? Você vai tendo inflamações, tanto que ela fica mais amarelada, mais esverdeada. Seu corpo vai eliminando, né? Tipo assim, você vai engolindo. Só que ela passa lá na tua faringe, na tua laringe, e por ela estar um pouco mais grossa, ela pode ficar. Se ela ficar e não for expelida por um tempo, ela pode engrossar, sabe? E daí que vem essa tosse seca, que não sai, que aí é uma inflamação, e a partir daí pode se tornar uma inflamação da própria garganta, não só do secreção em si. E aí você pode perder a voz um pouco, tem gente que perde a voz porque as cordas vocais inflamam. E aí se isso chegar na sua corrente sanguínea, você pode ter febre, e por aí vai. A pessoa vai ficando cada vez mais doente. E aí diz que é gripe. Realmente é gripe, é um vírus que causa isso. Só que, se lá no início a pessoa tivesse tido uma lavagem nasal correta, os seios não teriam ficado inflamados e entupidos, a partir daí não teria criado a rinite alérgica, nem... Entendeu? Tudo seria desfeito. Então, eu falei, bom, beleza, vou comprar o negócio que é para fazer a limpagem nasal. E eu não teria mais problemas com rinite alérgica. Perfeito. Daí eu fui lá comprar o negócio. Fui na farmácia e era R$ 100. Eu fiquei abismado, cara. Era R$ 100. Mas não era tipo assim, uma coisa super tecnológica. Era um pote de plástico na tampa dele, sei lá, cabe uns 300 ml. Na ponta dele tem uma pontinha que sai, que ela não é nem muito fina nem muito grossa, que é o suficiente para caber no teu nariz de maneira perfeita. Só que custa R$ 100. Aí você fala que, não pode ser só isso. E realmente, não é só isso. Ela vem com 2 saquinhos, que são literalmente sal, para você fazer um soro fisiológico. Tá ligado? Enfim, eu não sei porque eu tô falando isso também. Como eu tava dizendo mais cedo, quanto tempo já deu disso aqui? Dessa falatória insuportável. Dessa chatice magnífica. Antes de falar de coisas irrelevantes, vamos falar do que importa. Cara, vai tomar no cu, hein? Eu quero que o Cruzeiro se foda, cara. Pra quem não sabe, eu trabalho com futebol, mas eu sou cruzeirense. Eu nasci em Minas Gerais e tal, então por isso torço para a merda do Cruzeiro. Comecei a acompanhar o Cruzeiro em 2018, quando o clube era um bom clube. A gente ganhou a Copa do Brasil, a gente ganhou o Campeonato Mineiro, sabe? Era um dos melhores times do Brasil e tudo mais. Em 2019, o primeiro semestre de 2019 foi uma maravilha, né? O primeiro semestre de 2019, o Cruzeiro era o melhor time do Brasil, disparado. A gente era invicto. A gente foi perder a invencibilidade só, tipo assim, quase na metade do ano, quando começou o Brasileirão. Enfim, só que depois que a gente perdeu a invencibilidade, aí desandou tudo. Porque a gente começou a perder. Enfim, 2019, de melhor time do Brasil, virou rebaixado para a Série B. Pois então, o Cruzeiro jogou a Série B, ele conseguiu fazer a proeza de não jogar apenas uma vez e subir. Nem só 2 vezes subir. Ele teve que jogar 3 vezes a segunda divisão e subir. Então ele jogou do ano de 2020, 21 e 22 na segunda divisão. Até que enfim subiu, chegou o Ronaldo Fenômeno, comprou o clube, subiu. E o Cruzeirense falou, porra, que no caso o Cruzeirense, no caso eu, pensei, porra, vamos chegar na Série A, velho, se a gente não cair, tá valendo. Essa é a perspectiva inicial. Daí, cara, primeira rodada do Brasileirão desse ano, 2023, depois de 3 anos sem jogar o Brasileirão, Série A. Perdemos pro Corinthians, de 2-1. Eu pensei antes de iniciar o jogo, falei, fudeu. Vamos tomar um 3-0. Eu já tava achando, velho, que tipo assim, qualquer ponto que a gente tirasse de algum time, tava valendo, entendeu? Só que a gente jogou bem. O próximo jogo, daí a gente já ganhou já. A gente ganhou do Grêmio, isso. Enfim,
Desde então, o Cruzeiro foi bem. Foi jogando bem, cara. E o melhor de tudo, que me deixa. Pra quem entende de futebol, sabe? Eu prefiro que o time perca jogando bem do que ganhe numa cagada, jogando mal pra caralho. Tipo, perder é ruim, óbvio. Quer dizer, eu não prefiro que perca, óbvio, mas assim. É melhor que tenha perspectivas de melhora. Porque o time é bom, se o time tiver ajeitado, uma hora a bola entra, entendeu? E chegou uma hora que a bola entrou. E ganhou umas partidas seguidas, passou na Copa do Brasil e tudo mais. Só que ontem teve um jogo contra o Cuiabá. Não, enfim, deixa eu voltar. E aí, nessa sequência das últimas 3 semanas aí, que o Cruzeiro tava jogando bem e tal. Aí, tipo, a perspectiva deixou de ser. Porra, se não cair tá valendo. Pra. Aí, na moral, se pá que dá pra buscar um G4, hein? Tá ligado? E obviamente, o time do Cruzeiro só tem nego ruim, cara. Só perna de pau. Sinceramente, eu acho que se junta um catadão da. Da comunidade da Rocinha, bate de frente com o Cruzeiro. Só tem bagre, cara. Só tem nego ruim. Cara, eu acho que sabe jogar bola ali é aquele Bruno Rodrigues, que ele é bom. Ele sabe jogar bola. Mas mais ou menos também, não é craque, não. Mais ou menos. Médio, assim. Aquele Matheus Vital também sabe jogar, mas também é mais ou menos. Rafael Cabral é bom goleiro, mas também às vezes falha. E aquele William. O William é um belo de um lateral. Lateral direito de qualidade esse William, hein? Ô, sinceramente, se não fosse as lesões dele que ele tem, ele poderia jogar na seleção, hein? Quem que é lateral direito da seleção hoje que é bom pra caralho? Não tem, porra. Não tem, ele é bom. E esse William é bom. Bom jogador. De resto, é só bagre, só nego ruim. E, tendo em vista que a gente tem um time ruim, realmente a expectativa tem que ser, se não cair, tá valendo. Só que, quando você vai ganhando, você empolga, né? A torcida, ela é muito passional, né? E ela vai empolgando, e eu também empolguei. Falei, porra, aí a gente perde pro Cuiabá em casa, de 1-0, jogando mal pra caralho, tu já fica puto, né? Fala, pô, fudeu. Só que, teoricamente, a gente já tá fazendo o nosso papel. Entendeu? Enfim, parando de falar de futebol. Cara, já deu, será que já deu 20 minutos já? Meu Deus, já deu 22 minutos de falatório máximo e chato. Cara, eu sei lá, velho. Por que a gente não consegue fazer as coisas continuamente? A cada dia que passa eu consigo entender o porquê que tão pouca gente é foda no que faz. É muito difícil ser foda em qualquer coisa, velho. Tá ligado? É muito difícil. Mas não é fácil não, velho. É muito difícil. Porque pra tu ser foda em alguma coisa, tu tem que ficar anos e anos se dedicando constantemente, botando esforço, dedicação, indo contra os seus próprios instintos pra fazer alguma coisa, pra daí ter resultado. Ai, tão me ligando, vai tomar no cu. Será que parou a ligação, a gravação? Não, não parou. Me ligaram aqui, fica ligando esses spams desgraçados. Eu não sei se parou a gravação. Sei lá. Voltando. Tipo assim, velho. Em qualquer coisa, não precisa nem ser em esporte, porque o esporte normalmente ele traz uma carga de talento inato, assim. Porque querendo ou não, eu acredito que tenha talento inato. Não é só o esforço. Mas sei lá. Deixa eu pensar uma área aqui. Você quer ser um jornalista. Tipo, óbvio que vai ter gente que vai ter mais facilidade que você, naturalmente. Que vai ter uma caminhada mais rápida ou mais fácil que você, porque... Mas assim, em geral, se você se esforçar pra caralho e todo dia você for lá, e sei lá, o que o jornalista precisa ser? Ele precisa ser um bom... ele precisa falar bem, no caso. Ele precisa escrever bem, ele precisa ter bom contato com a câmera, ele precisa ser um cara que vai atrás das notícias, ele precisa ter um contato, hoje em dia no mundo atual, precisa entreter o público às vezes. E se você juntar esse esforço com alguma dose de o lugar certo na hora certa, você vira um pica jornalista. Mas mesmo se você não tiver a sorte de ter, sabe, tipo assim, de lutar no lugar certo na hora certa, mas tiver a perspicácia de testar coisas diferentes até achar o que dá certo, uma hora você vai
deslanchar. Você não pode ser que você não seja o melhor do mundo, mas você vai ser pica na tua área. Isso é certeza. Tem um estudo que diz que se você fizer algo por 10 mil horas, você fica bom naquilo, tá ligado? Eu acredito muito nisso. O Rogério Ceni, pra quem não sabe, não gosta de futebol e tal. Se a pessoa não gosta de futebol, ela já saiu daqui, né? Porque. É. Se a pessoa não gosta de futebol, ela já saiu daqui porque eu falei 10 minutos seguidos sobre futebol. Mas enfim. O Rogério Ceni, ele foi goleiro do São Paulo, hoje ele é treinador. Mas na época que ele era goleiro do São Paulo, ele ficou conhecido porque ele era um cobrador de falta. E no futebol, pra quem não sabe, é muito incomum você ter cobradores de falta, sabe? É só jogadores de linha que batem falta. Só que o Rogério Ceni sempre treinou falta. E eu vi uma vez ele dizendo que pra ele bater a primeira falta dentro de campo, em um jogo valendo, ele bateu 15 mil faltas. E querendo ou não, são habilidades como bater falta, como, sei lá, um arremesso no basquete, como, sei lá, deixa eu pensar outro esporte, o handebol, sei lá, como um passe no handebol, são habilidades motoras. Você tem que, sabe, coordenar o teu músculo da maneira correta. Se você fizer exatamente do mesmo jeito, a bola vai exatamente no mesmo lugar, sabe? Então são habilidades motoras, que não precisam de dom. Talvez quem tem o dom nessas áreas, como bater falta, consiga bater falta, tipo assim, consiga acelerar o processo de aprendizagem. Mas, enfim, como eu tava dizendo, então se você tem muito tempo praticando aquela parada, você fica bom naquilo. Só que, cara, é muito difícil você não fazer essas coisas. Porque essas coisas, elas vão te dar um resultado a longuíssimo prazo, né? E o nosso corpo, ele foi programado. Só um adendo. Lembra que eu falei no início do podcast que teve uma luz aqui que acendeu sozinha? Ela acabou de acender de novo. Eu tô ficando com medo. Perdão pela tosse. Enfim, só que nosso corpo ele é programado pra ceder aos estímulos instantâneos, às recompensas instantâneas. Isso, quanto mais a gente tem esse mundo, nossa, com TikTok, que dá uma dose de dopamina absurda na hora, Instagram e os caralho, menos a gente consegue fazer essas coisas, né? Que dão um esforço, que tipo, é um esforço muito grande, o resultado também é muito grande, mas é muito longo prazo. Essas coisas de, sei lá, Instagram e pornografia e drogas, são coisas que têm um resultado menor, mas o esforço é mínimo, entendeu? Então por isso é muito fácil de cair nessa. Porém, velho, como eu tava dizendo, até antes de ter essas redes sociais, esses estímulos que a gente tem hoje na sociedade atual, ainda assim era difícil. Porque, cara, sei lá, eu quero ter um shape maneiro, por exemplo. Só que teu corpo, ele quer conservar energia, tá ligado? Ele não quer que você vá lá e gaste energia pra caralho e rompa fibras. Ele quer conservar você. Ele quer que você sobreviva, porque você gastar energia à toa meio que é biologicamente estranho pro teu corpo. Porque você, teoricamente, teria que estar conservando energia, não gastando deliberadamente. Enfim. Só que apesar disso, quando você faz um exercício bem feito na academia, a dose de endorfina depois é bem alta, né? A dose de prazer após uma sessão de treino bem treinada é bem gostosa. Mas enfim, eu tava dizendo que é muito difícil, velho. Porque você tá querendo fazer um shape, só que pra você ter um shape bom e pra caralho, um shape legal, não é um shapezinho. É um shape maneiro e você quer ser natural, por exemplo. Acho que nem precisa nem ser natural, também é um cara que toma bomba e tal. Você tem que, cara, no mínimo umas 4 sessões de treinamento de musculação por semana. Você tem que se alimentar minimamente direito. Tipo, não precisa ser perfeito. Só perfeito é pra quem quer competir, mas tipo, alimentar bem. Se você quiser ter um shape maneiro mesmo, pra que as pessoas olhem e falem, meu Deus, que shape foda. Você tem que se alimentar bem mesmo. Fugir de muita porcaria.
tem que dormir bem. São coisas que essas coisas elas são contra o prazer instantâneo. Porque o prazer instantâneo é o quê? É não ir na academia, porque é chato. Porque teu corpo pede que não. Teu corpo não quer fazer isso. Teu corpo não quer cansar. Tu sabe que faz bem. Tu sabe que racionalmente faz bem. Mas é o teu instinto. Como ser humano. Teu corpo não quer comer whey, aveia e meu pau de asa. Sei lá. E os caralho. Teu corpo quer comer batata frita, porra. Porque é gostoso pra caralho. Teu corpo quer comer um Mac. Que é uma delícia. Um Mac Double Cheddar. Puta que pariu. Tá ligado? Ou um Subway. Meu Deus, cara, como eu amo Subway. Subway pra mim é bom pra caralho. Tem gente que não gosta muito, mas eu amo Subway. Pra mim é bom pra cacete. Enfim. E a gente sempre tá nessa de tipo. Ai, aí sempre tem um pico de motivação, assim. Eu vou. Agora eu vou mudar, eu vou fazer as paradas. E aí você pensa em vários planos. E você vê vídeo de motivação. E como é que eu faço pra organizar minha vida e tudo mais. Eu vou mudar, ser uma pessoa nova, diferente. Daí você faz uma semana. Daí na segunda semana, velho, motivação não tá mais lá. E aí, sem a motivação, você pensa, que se foda. E tem aquele bagulho que é muito genérico de se falar. Genérico não, é muito clichê de se falar, mas é a grande verdade. Você tem que fazer sem querer fazer. Essa é a diferença entre pessoas fodas e pessoas medíocres. E por isso é tão difícil ser foda. Porque o foda, a pessoa que é foda, que é boa no que ela faz, vai estar tudo e todos dizendo pra ela fazer. Não faça isso. Vai pro outro lado. Vai pro mais fácil. Porque eu acho que a nossa sociedade, as pessoas são medíocres. A sociedade é medíocre e quer puxar você pra mediocridade também. Não quer ver você sendo bom e ela... Como é que você é bom e ela é ruim? Sabe? E 2, porque os nossos instintos dizem isso também. Então, tipo assim, teu corpo diz assim, cara, não vai na academia hoje, não. Fica em casa, vê um Netflix, é bem mais gostoso. E é bem mais gostoso. Na hora que tá acontecendo, é bem mais gostoso. Só que a longo prazo, é angustiante, né? É bem angustiante. E... sei lá, tu tem um prato na tua frente, tu tá com fome, por exemplo. Aí, cara, tu pode ir lá, simplesmente fazer sei lá, um pão com queijo pra caralho, encher de requeijão, sabe? Com presunto e os cacete, e colocar orégano e os caralho. Que não é nem tipo muito ruim pra saúde isso, só é muito calórico. Ou você vai comer tipo um pote de frango, que você não aguenta mais comer. Aí, sabe? Você vai no mais fácil e no mais gostoso. Entendeu? Você resiste à tentação. Cara, é muito difícil. Não é tão simples quanto parece. Sabe? Resistir à tentação dos prazeres da vida. É difícil pra caralho. E eu tô nessa. Eu tô sei lá, desde 2019, tentando descobrir como fazer pra não resistir aos prazeres da vida. Quer dizer, pra resistir aos prazeres da vida e fazer o que é melhor pra mim a longo prazo e não no momento, sabe? Isso me causou depressão, essa angústia. Isso me causou vários problemas. Eu acho que uma das soluções é estar focado no presente, sabe? É estar ali no momento. Porque quando você não tá no momento, fazer uma coisa no presente é entediante. Porque sua cabeça tá no futuro, entende? Ela não tá ali no presente. Se eu lavar uma louça, fica muito chato. Mas se você estiver focando em cada detalhe da louça, em cada aspecto, talvez seja menos chato. Como fazer isso? Eu não sei ainda, velho. Tô começando nesse caminho aí. Eu tô lendo O Poder do Agora, que é um livro que fala sobre isso. Talvez... Inclusive eu vou voltar pro quarto ali e vou ler. Agora são 9h16, minha namorada vai chegar perto das 10 horas aqui em casa. Daí eu vou voltar pro meu quarto e vou ler um pouco do Poder do Agora. E refletir um pouco mais sobre isso também.
Em atualizações sobre meu namoro, eu não terminei. Na real, que sim, eu terminei com a minha namorada por uma semana. A gente voltou. E estamos bem, feliz, com poucas brigas no momento. Mas tem algumas dúvidas sobre tudo. Eu ainda comento sobre isso, tá? Mas cada dia que passa eu percebo que as dúvidas que eu tenho, as paradas que eu tenho, estão sempre relacionadas a mim. É sempre o meu próprio ego. E é difícil de admitir isso, mas é a grande verdade. Enfim, quanto tempo deu isso aqui? Caralho, já deu meia hora. Tá bom, não precisa ser muito grande também, não. Até mais. Espero conseguir pelo menos uma vezinha na semana gravar isso aqui. As sextas-feiras é um bom dia pra eu gravar isso. Veremos. Um beijo, um queijo. E eu tenho um e-mail, cara, semnextpodcast@gmail.com. Se você quiser mandar alguma história, alguma coisa, alguma pergunta pra mim, qualquer coisa que dê assunto pra esse podcast, mande. Eu vou ficar bem feliz, tá? Um beijo, cuidem bem de vocês, tenham muita saúde e Deus ilumine vocês. Um abraço.